Olá, vamos falar sobre lifting facial. Meu nome é André Colaneri, sou membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. O lifting facial ou ritidoplastia é a cirurgia plástica da face, que corrige a flacidez, o envelhecimento da face. E por que com o envelhecimento todas as estruturas elas ficam mais moles, mais flácidas, perdem a elasticidade e a lei da gravidade vai puxando para baixo. Isso acontece não só na pele, acontece na parte do músculo também, que é a maior sustentação da face, que o músculo está grudado no osso. Então, se a parte muscular desce, tudo fica mais flácido. Então é o que acontece, a bochecha desce, faz aquele bulldogzinho, a papada começa a ficar flácida, o pescoço perde a definição, a sobrancelha cai, o olho afunda porque a pálpebra desce e é muito comum perder volume nessa região que a gente chama de região malar. Então começa a fazer um buraco aqui dentro e a face começa a ficar quadrada, porque quando tudo começa a descer, o que era triangular, que é a face jovem, começa a virar com aspecto quadrado. Então a cirurgia, ela visa reposicionar todos os tecidos que saíram do lugar. Antigamente puxava a sua pele, então ficava com aquela cara esticada, nada natural, a cicatriz ficava muito ruim, porque quanto mais tensão tiver na cicatriz, mais ela alarga. Você pega uma cicatriz fraca e vai puxando, ela tende ao alargamento, e o resultado durava muito pouco, porque a pele é um elástico que com o tempo, logicamente, vai ficando cada vez pior, vai ficando mais fino, vai perdendo elasticidade. Então você tracionar uma estrutura que já não está muito elástica, logicamente não ia dar muito certo. Então mudou muito. Então a cirurgia moderna da face, do lifting facial, ela é uma cirurgia que o maior trabalho está na parte de baixo da pele, a parte muscular. Então geralmente se começa fazendo uma lipoaspiração aqui embaixo da papada, porque sempre tem uma gordurinha. Depois a gente faz um cortezinho embaixo aqui do queixo, solta a pele e costura o platisma, que é aquele músculo que faz aqueles vincos aqui. Quando você faz assim, geralmente fica dois vincos, então a gente solta o vinco, corta a musculatura, costura isso daqui para não ficar mais esses vincos, então isso já traz um pouco a musculatura para cima. Depois disso, soltamos a pele aqui na frente do cabelo, atrás do tragus, então a cicatriz fica mais escondidinha, contorna o lóbulo e entra no pé do cabelo. Solta toda a pele para a gente chegar na parte muscular. Novamente, pega o músculo, platisma, puxa aqui para o lado, costura aqui no osso, então ela fica bem tracionado, né, fazendo essa parte aqui, como se fosse um véu puxando aqui a parte do queixo. Isso define muito melhor a mandíbula e a gente puxa a musculatura aqui, solta toda a musculatura, né? Vai na parte profunda e traciona a musculatura para cá. Depois disso, quer dizer, toda a parte inferior, a parte profunda foi tratada, a gente retira a pele sem tracionar tanto, lógico, tracionando, tirando excesso de pele, mas sem o exagero. Então isso não dá aquele aspecto de muito esticado e a cicatriz fica muito melhor, porque quanto menos tensão na cicatriz, melhor ela fica. E a gente sempre associa a cirurgia da pálpebra, porque as pálpebras têm pele muito mais fina do que a face. Então, são estruturas que envelhecem mais rápido. Então, é muito comum o paciente ter um pouco de flacidez palpebral e ainda não ter muita flacidez de face. Então, é comum fazer a cirurgia da pálpebra em torno de 35 anos, perto de 40 anos, não precisar ainda fazer o lifting facial, mas geralmente quem tem já uma flacidez facial, né, que já caiu a bochecha, a papada, tudo, vai ter uma flacidez palpebral também, porque ela veio antes da facial. Então, quando a gente faz o lifting, a gente também corrige as pálpebras. E também tem como corrigir a sobrancelha, porque a sobrancelha cai um pouquinho, né, fica mais triste. Tem como você levantar a sobrancelha por um acesso no couro cabeludo ou um acesso em cima mesmo da sobrancelha. A ideia da cirurgia é um resultado natural, não é modificar ninguém, não é alguém ficar com outra fisionomia, é você rejuvenescer, ou seja, você ficar mais nova, ficar menos cansada, menos abatida, mais jovem, mantendo as características da face, né? Não é para distorcer ninguém, virar outra pessoa. Então o resultado natural é muito importante. Então o interessante é quem não te viu há muito tempo, fala, nossa, como você está bem, né? Não parece a idade que você tem, o que você fez, né? Mas não ter aquela cara de cirurgia, fez cirurgia. Né, que antigamente era assim. Então hoje a gente busca muito esse resultado natural. Tem muitos procedimentos que podem ser associados também. Por exemplo, o uso do laser. A gente pode fazer a blefaroplastia usando o laser.
né, cortando para sangrar menos, e também fazer um peeling a laser na mesma cirurgia na pálpebra inferior, porque a pele da pálpebra é a pele mais fina que tem, né, no corpo, né? Então a gente fazendo esse peeling também melhora a qualidade da pele, porque o lifting ou a blefaroplastia estica a pele, tira o excesso, mas a qualidade dela continua a mesma. Então se a gente puder fazer alguma coisa que também melhore a qualidade da pele, é interessante. E é muito comum a gente fazer um enxerto de gordura. Lembra que eu falei que é normal a bochecha descer e fazer um vinco, é perder o volume da região malar, que é a maçã do rosto? Então a gente pega a gordura, centrifuga ela para tirar o que é óleo, tirar o que é soro, ficar só com as células tronco, com as células de gordura bem concentradas, enxerta um pouquinho aqui na maçã do rosto, um pouquinho no sulco, na geniano, no mentoniano, que são espaços que geralmente envelhecem mais rápido. Então, além de dar um preenchimento natural da gordura, tem as células tronco, está mais que provado que elas ajudam também na melhora dos tecidos. Então você consegue fazer muita coisa junto numa cirurgia de face. É uma cirurgia longa porque é trabalhosa, uma cirurgia que a gente faz com anestesia geral associando um anestésico local. Quando você associa o anestésico local, o anestesista usa muito pouco anestésico geral, já que não precisa usar nenhum remédio para tirar a dor, então o paciente acorda rápido, recupera rápido, tem pouco efeito colateral. Geralmente dorme um dia no hospital, né, vai embora no dia seguinte. É muito importante fazer drenagem linfática, ultrassom no pós-operatório para desinchar. Lembrar que o cirurgião, ele dá uma forma, né? Então a gente tira a pele, remodela a musculatura, dá pontinhos, mas quem gruda é o corpo. E tem esse tempo de cicatrização. Esse tempo de cicatrização não é de um dia para o outro, né? Então ele demora para ficar bem forte em torno de 1 mês e meio até 2 meses. E as primeiras 3 semanas a 1 mês tem um risco maior de sangramento, porque o vasinho que foi cortado não cicatrizou. Então tem um coágulozinho ali, mas muito fino, muito tênue. Então se aumentar a pressão, fizer algum esforço, tomar um banho muito quente, pode estourar um vasinho e ter um sangramento. Então evitar no primeiro mês de fazer força, carregar peso, tomar banho muito quente demorado, fica mais tranquilo, né? Evitar de fazer esse movimento muito abrangente para não forçar toda aquela costura, né, que foi feita na parte muscular, mas geralmente em 14 dias o paciente pode voltar a um trabalho de escritório. Até 14 dias é comum estar um pouquinho roxo, um pouquinho mais inchado, né, com marcas de cirurgia, ou seja, fácil de ver que foi feita a cirurgia. Depois de 14 dias é um pouco mais raro. Alguns pacientes ficam um pouquinho mais roxo até uns 21 dias, mas esses 21 dias depois já começa a ficar mais difícil que foi feita a cirurgia, os pontos são retirados até em torno de 21 dias, as pálpebras mais cedo, depois na frente da orelha e por último o couro cabeludo, porque quanto mais fina a pele, antes a gente tira os pontinhos. Voltar a fazer exercício em torno de 1 mês. Agora, para fazer movimentos assim muito bruscos ou exercícios com contato físico, natação, basquete, coisas mais densas, em torno de 2 meses. É uma cirurgia bastante segura. Toda cirurgia plástica são cirurgias seguras, porque a gente pode esperar o paciente estar na melhor forma possível para a cirurgia, ou seja, se tem pressão alta, vai controlar a pressão, se tem problema de tireoide, controla a pressão da tireoide. Então, são fatores de riscos que a gente pode esperar. Quem tem uma apendicite não, tem que sair correndo e operar de qualquer jeito. Então, é muito importante a gente conseguir ver os fatores de risco do paciente e quais são os fatores de riscos mais importantes em cirurgia facial. Não estou falando de cirurgia toda, né? Toda cirurgia, coração, rim, pulmão, tudo mais. Mas na cirurgia facial, como tem uma liberação da pele muito grande, muito ampla, né, diminui muito a chegada do sangue. Então, cigarro é um veneno, porque a pele já vai receber menos sangue. A nicotina faz o vasinho fechar. Isso aumenta muito o risco de necrose, que é a morte da pele por falta de sangue. Diabetes, a mesma coisa. Quem tem diabetes tem um problema de circulação, então é um risco muito maior. Eu não opero paciente tabagista e paciente diabético, né? Exatamente por isso. Então tem que parar de fumar pelo menos 2 meses antes. No pós-operatório, fazer a hiperbárica, a oxigenoterapia hiperbárica, que é entrar naquela cápsula de oxigênio e para estimular muito a oxigenação do tecido, para reduzir bastante esses riscos, né? E os riscos normais de outras cirurgias, como infecção, sangramento, trombose, mas isso é uma coisa mais parecida com as outras cirurgias. É uma cirurgia bastante realizada, uma cirurgia bastante segura, a gente tem que tomar cuidados como toda cirurgia e procurar sempre um especialista que tenha bastante
experiência, esteja acostumado a fazer a cirurgia facial para ter um resultado adequado e um resultado natural, que o paciente se sinta bem, que essa é a função da cirurgia plástica.